Direto ao ponto. Médico psiquiatra Rafael Moreno, hoje falando sobre síndrome do fim de ano, como evitar a sobrecarga emocional de dezembro, ansiedade, irritabilidade são alguns dos sintomas causados pela pressão social em cumprir metas. É um bom tema, hein, doutor Moreno? Pois é. É quase a síndrome do domingo à noite, só que estendido para um mês inteiro, mais ou menos. Exato, isso. estendido para Quase. meses, né, para o ano. É a tal da dezembrite que o pessoal fala. Dezembrite, não tinha ouvido ainda. Dezembrite. E parece que, segundo as pesquisas, o Brasil é o segundo país com mais taxa de burnout entre funcionários, entre empregados, tá? Empresários que sejam, pessoas que trabalham, tá? E perdendo apenas para o Japão. Então veja bem que a gente não está bem no país das maravilhas, né? No país da felicidade. O brasileiro também tem altos índices de ansiedade, né? As pesquisas também mostram, e também aí de síndrome de burnout. Isso é refletido no constante aumento dos encaminhamentos para o INSS por problemas de saúde mental. Então, os problemas de saúde mental estão quase superando os de problemas ortopédicos, e em alguns locais, principalmente em metrópoles, muitas vezes já supera. E as pessoas têm que estar se preparando para a questão do final do ano, porque muita gente acaba botando como algo assim: se eu não fiz até dia 31 de dezembro, eu sou um fracasso. As pessoas acabam tendo esse padrão de 8 ou 80 e não consideram o meio termo, que nem sempre a gente vai conseguir atingir 100% da meta. E muitas vezes a gente coloca lá metas no início do ano que não são totalmente alcançáveis e a pessoa não revê a meta ao longo do ano. E lembrar que quanto mais alta é a meta e mais distante da meta você vai ficar, mais alta vai ser a frustração. Então, a frustração ela é totalmente proporcional à distância entre o que você almeja e o que de fato você fez de real. Então, é muito importante as pessoas que têm muito esse sentimento de fracasso no final do ano, de fraqueza no final do ano, de que não coloquem metas imensas no próximo ano. Tá? De coloquem metas mais reais, revisem as metas ao longo do ano, tá? Não sejam rígidos em relação às metas. A gente sabe que as empresas, muitas trabalham com metas, às vezes até irreais. Tá? A gente sabe que tem várias empresas, bancos, né, empresas de venda, vendem produtos, serviços, botam meta lá para os funcionários muito grandes. Tá? Mas lembrar que a ansiedade gerada pela meta, ela depende também de como é que tu era antes de começar a trabalhar. Tá? Às vezes a gente vê muitas situações que o indivíduo atribui 100% da sua ansiedade, do seu burnout, à empresa que está trabalhando. Tá? Mas na prática a gente vê de que quem mais sofre de burnout, tá, são as pessoas que já tinham algum traço de ansiedade antes, pessoas que já tinham algum tratamento de ansiedade e depressão antes, já tinham algum problema com substâncias antes. Tá? Isso, se a gente for pegar metade da população, vai ter algum probleminha que seja de saúde mental. E essas pessoas, frente ao estresse, acabam muitas vezes piorando a sua situação de saúde mental, entrando também numa síndrome de burnout. Então, as pessoas que já têm algum tratamento prévio, essas sim têm que estar em tratamento, não podem parar de fazer o tratamento, porque vão ser mais sensíveis ainda a essa questão das cobranças pelas metas. Além dessa questão das cobranças, tem a questão da tristeza também, que muita gente fica muito triste nessa época, especialmente alguns mais no Natal, outros mais no Ano Novo. Isso deve ter a ver, talvez, com talvez até coisas da infância, enfim, não se sabe exatamente, cada um também tem uma história, mas como é que as pessoas podem tentar driblar de alguma forma isso, né? Talvez se comparando também, a própria rede social também pode estar contribuindo para piorar isso, né? Ah, mas olha só, as famílias estão felizes, e às vezes nem são tão felizes, Exato. mas a foto tá. E aí a pessoa pensa, a minha família não é assim, né? A minha família eu não consigo reunir, as pessoas não querem se ver, e aí vai criando esse sentimento de... Não sei, não tem nem muita explicação, eu acho, para essa tristeza de fim de ano. Que existe uma pressão social de que no final do ano está todo mundo feliz, com a família, as festas de final de ano, Natal, Ano Novo, que está sempre feliz, mas o fato é que metade das pessoas acaba não gostando muitas vezes dessas épocas, tá? Porque realmente não vai se encontrar com a família, às vezes está com alguma briga, né, com a família, não vai fazer uma festa, vai estar longe dos filhos, vai estar longe do pai. Hoje em dia a gente
tá com essa questão aí geográfica de que a gente, enfim, começa a trabalhar, a gente não sabe onde é que a gente vai trabalhar, a gente vai para outro estado, vai para outro país, vai para outra cidade que é difícil. Então as pessoas também têm que levar em consideração de que cada um tem a sua relação com o Natal, Ano Novo, tá? E que a comparação com o que está nas mídias sociais, com o que existe na televisão muitas vezes, ela não deve ser realizada. Tá? A gente se comparar, tá? E achar que, não, aqui eu tenho a obrigação de estar feliz, eu tenho a obrigação de que essa data tem que ser feliz, não é bom. Tá? A comparação gera muito sofrimento. O ser humano está toda hora se comparando, né? Mas a comparação gera muito sofrimento. Assim como a gente colocar metas altas e não cumprir. Tá? A frustração gera muito sofrimento. Então, de aceitar que não necessariamente precisa ser uma data diferente para ti. Pode ser um dia a mais, né? Não vou trabalhar, vou descansar, tá? Então, não vou ver o show do Roberto Carlos, que seja, né? Que sempre tem. Ou sim. Ou sim, tá? Não precisa estar se comparando. Pode ser um dia normal, não teve feriado faz uns dias atrás, tá? Que tu fez, ficou em casa, né? Pegou ali, daqui a pouco só falou com um amigo, ou ficou em casa mesmo, vendo, né, seriado, deixou para arrumar as coisas em casa. Então não tem essa cobrança de que tem que se reunir com a família, tem que estar fazendo, tá? E obviamente se indivíduos, tá? Você tem um vizinho, tem uma rede de amigos, está te convidando, vai, tá? Acho que isso é importante também. Às vezes a pessoa entra num estado de sofrência, né? De que, se eu não estou com a minha família, essa data eu não gosto, eu me tranco em casa. Aí aumenta mais ainda o sentimento de tristeza. Pô, tem um amigo convidando, tem um pessoal convidando, querendo interagir, vai. Isso é importante, tá? Então, esse estado de sofrência também, às vezes, a gente vê muitas vezes. A pessoa acaba, parece que, né, se alimentando com o sofrimento, né? Então, isso é ruim. E se optar em ficar sozinho, mas tá bem, tudo certo também. Tudo certo. Tá? Cada um na sua, e sabendo que, por mais que tu te compare, pense que aquele que postou uma foto feliz ali, ele também deve ter os seus problemas, ou ela. Todo mundo tem as suas situações. Exatamente. Acho que é muito isso, porque a pessoa diz, é só comigo, é só eu que estou errado. Não, todo mundo vai ter os seus problemas. Os maiores milionários, eles não estão satisfeitos com a fortuna que eles têm, eles querem ter mais. Né? Então as pessoas dificilmente vão estar 100% satisfeitas. Exatamente. Daqui a pouco é saber analisar isso, né, doutor? É que essas datas, como são datas que a gente comemora desde a infância e segue comemorando até o final da vida, às vezes as primeiras experiências dessas datas não são legais e a pessoa entra num círculo vicioso, de achar que toda vez vai ser assim. Tá? Então as nossas experiências no início da vida, lá na infância, na adolescência, elas marcam muito a nossa vida. Às vezes até lá idosinha a pessoa ainda fica, Natal não é legal para mim, porque na minha infância aconteceu isso, pai fez isso, a mãe fez isso, meu irmão deixou de fazer isso. Então, realmente é difícil às vezes para as pessoas conseguirem sair desse círculo vicioso, mas tem que tentar. Tem que tentar, especialmente nesse Natal, né, que muitas pessoas também perderam suas casas, não vão voltar para suas casas, talvez ainda nem estão em alguma outra casa e também, mas precisam de alguma forma, pelo menos, né, se é que é possível, né, a gente focar que no ano que vem o Natal vai ser melhor, que vai estar na sua nova casa, acredito que muitas casas vão estar prontas até o Natal do ano que vem e assim por diante, né, pegando esse exemplo aí da Rita.